Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, saber que Deus é bom e tudo o que Ele está disposto a nos ensinar também é bom. A bondade é fruto do Espírito Santo. É a única coisa que esse corpo mau ele consegue frutificar nessa terra. E quando eu quero, quando eu busco os frutos do Espírito Santo, com toda certeza, eu vou ter muito fruto de bondade. Mas eu preciso entender que nesta caminhada, aqui na terra, tem coisas que eu não posso deixar de fazer. Eu não posso viver do momento, eu não posso viver das circunstâncias, eu preciso viver em constante movimento. Mas não em qualquer movimento. Eu preciso viver no movimento em que Deus, Ele mostra para mim. E nesta manhã o Senhor vai mostrar para mim e para você qual é o movimento que eu e você precisamos fazer para que a nossa vida para com Deus esteja sempre alinhada, para que nós estejamos sempre no caminho, não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus. O Senhor vai falar isso para mim e para você aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 18. Aqui no livro de Lucas 18, o Senhor ele vai revelar para mim e para você o que nós devemos fazer. E a palavra vai dizer assim: um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Nessa manhã o Senhor ele vem falar para mim e para você, olha, para a sua vida espiritual não estagnar, para a sua vida espiritual não parar, para a sua comunhão para com Deus, ela não será atingida. Só tem uma coisa que você pode fazer para proteger os seus laços para com Deus, é orar. Orar sempre, orar sem desanimar. Por que ele diz orar sem desanimar? Porque nós não temos ânimo para orar. Porque a oração é um diálogo com Deus. Deus é invisível, mas Ele é real. E quando eu creio que Deus é invisível, isso me dá forças para orar. Mas quando eu ainda não creio na invisibilidade de Deus, mas na realidade dele, isso se torna uma barreira na minha vida. Porque eu posso deixar os pensamentos virem e dizer, para que eu vou orar? Deus nem está me vendo. Ele está te vendo. E o melhor, Ele está te ouvindo. E Ele está escrevendo tudo o que você tem dito para Ele. Só que não vai acontecer no meu tempo. Não vai acontecer na minha hora. Vai acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Porque tudo é dele, inclusive eu, inclusive você. Então Jesus, ele reúne os seus discípulos para contar-lhe uma parábola. Parábola é um conto semelhante. Lembre-se, Jesus não deixou abertamente a revelação da Bíblia para todos. É só para aqueles que se esforçam. É só para aqueles que buscam. Então é por isso que não são todos que entendem quando leem a Bíblia. Mas todos aqueles que querem fazer uma oração da sua maneira, do seu jeito, Deus ele ouve. Mas a revelação da Bíblia são para os escolhidos. Quem escolhe não sou eu. Quem escolhe não é você. É Ele. É Deus quem escolhe aquele que vai receber a revelação. Estudar a palavra é muito bom. Fazer cursos de teologias é muito bom.
Isso é conhecimento. É muito bom. Jesus, ele disse que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. Mas tome muito cuidado para não confundir teologia com revelação. Porque a teologia é um conhecimento terreno. A revelação é algo divino, é algo espiritual. Não é a faculdade que dá. Não são homens que entregam, é Deus. Muitos semi-analfabetos, assim como eu, outros até analfabetos, recebem a revelação de Deus, mas porque Ele escolheu. Enquanto outros que até querem ter essa revelação, não tiveram, não têm. Isto, você precisa conversar com Deus. É através da oração que você faz isso. Não se deixe enganar. Deus, ele se manifesta através da palavra. É buscando a vontade de Deus através da palavra que ele vai revelar a você a palavra dele. Não é para todos. Jesus, ele disse aos seus discípulos. Ele só disse aos discípulos porque os discípulos estavam ali. Eles foram escolhidos. Jesus chegou até eles muito antes e fez a proposta. Venha, largue tudo e me siga. Eles fizeram a escolha certa. Escolheram a Cristo. Escolheram aprender com Jesus. Eu só consigo aprender com Jesus mediante a obediência e a oração. Ele escolheu a mim e a você. Mas nós escolhemos a Ele porque o reino dos céus é conquistado por esforço. Não é por querer, nem por vontade. A revelação da palavra é dada àqueles que o Pai escolhe. É Deus quem escolhe. E Ele escolhe aqueles que escolheu morrer. Morrer para o mundo, mas viver para Deus. Quando, em um dado momento, um dos seus discípulos estava colocando as mãos na cabeça das pessoas e ali expulsando os espíritos imundos. Outros ele dava o Espírito Santo. Um certo homem, cheio de posses, chegou ao discípulo e disse: olha, coloca a mão na minha cabeça e me dê esse dom também. E o discípulo, cheio do Espírito Santo, disse: não é assim. Não é assim que acontece. Coloque a mão na minha cabeça e você recebe o dom. Os dons são de Deus. Ele dá a quem Ele quer. Mas eu preciso querer. Entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, abrir mão da minha vontade e do meu querer, para que as coisas de Deus, elas possam ter espaço na minha vida. Independente do meu dia, do meu momento, eu não posso desanimar de orar, porque este é o elo que me liga com Deus, a oração. Por isso, não desanime de suas orações. Não importa quantos anos você está orando, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, continue a orar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E Ele te prometeu. Mas não queira o que Ele não quer para você, porque Ele conhece o seu coração. Simplesmente seja feliz na vontade de Deus, no plano dele, e toda a sua vida será maravilhosa. Receba esta palavra e tome posse de tudo que
que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia, pela nossa vida. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Somos gratos a ti, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos. Que eles possam entender que a oração é o elo do Senhor com cada um de nós e que não podemos desanimar, que não podemos parar, que não podemos deixar de orar. Independente do tempo, da distância, da circunstância, é o Senhor quem faz. O Senhor é um Deus invisível, mas é um Deus real. E eu creio. E que assim cada filho do Senhor possa crer. No nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando, e evangelizar é algo muito bom. E é assim que eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.